Hoje vou falar um dos sintomas que a diabetes causa através do descontrole da glicemia, que seria a fome, a persistência da fome. A gente sabe que existe vários sintomas através desse descontrole da diabetes, certo? Então, um dos sintomas é a fome e a perda de peso, certo? Que é o que eu vou focar hoje. A fome, ela normalmente acontece porque os níveis de glicemia ficam muito altos. Os níveis da glicose no sangue se encontram muito elevados, muito altos. Então, isso acontece porque a insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas e ela não desempenha o seu papel corretamente. Então, ela tem que transportar a glicose até o seu sangue, até as células, até onde deixa para fornecer energia, porém ela não faz esse trabalho. Então, quando a sua glicose está descontrolada, normalmente ela atrapalha em bastante coisa, ela deixa vários sintomas, assim como a perda de peso, a fome excessiva. Ela também deixa vontade de fazer xixi bastante, de urinar, certo? Tem vários sintomas que acontecem com o processo de glicose alta no sangue ou algo do tipo, certo? Então, tem pessoas que têm diabetes que apresentam muitas vezes fome exagerada, certo? Então, diabético, você tem fome exagerada? Você sofre com fome excessiva ou você sofre com pouca fome? Então, no caso, muitas pessoas com diabetes sofrem com fome excessiva. Primeiro, é porque é o que eu falo sempre, comer de 3 em 3 horas. As pessoas hoje em dia comem de 3 em 3 horas? Não, elas não comem. Então, através desse não comer de 3 em 3 horas, comer só no café da manhã e deixar para comer só de tarde ou na hora do almoço, você chega com uma fome excessiva e vai comer de tudo. Ou senão você já tá passando mal e vai querer comer tudo que você tem na sua frente, certo? Então, para você não ter fome excessiva, o certo seria você procurar um nutricionista ou seguir as dicas, que seriam comer de 3 em 3 horas e várias coisas que eu deixo aqui para te ajudar, para você ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Você, diabético, que quer ter uma vida mais saudável, você que quer viver melhor, que quer controlar sua glicemia, não quer ficar mais passando mal. Então, sigam meus passos, eu acredito que vários vão te ajudar. Na verdade, há resultados mesmo. Então, você seguindo esses passos, você consegue melhorar a sua saúde e não ter tanta preocupação com a sua glicemia. Então, hoje a gente vai falar que um dos sintomas do diabético é a fome excessiva e a perda de peso. Primeiramente, a fome excessiva. Normalmente, essa fome, ela vem de uma vez, certo? Ela vem, assim, em minutos. E você não consegue controlar ela. Você consegue começa a comer tudo que vem na sua frente, principalmente coisa cheia de açúcar, que não é o certo você comer, mas você tá passando mal. Então, você vai pegar um mel, vai pegar uma bala, vai pegar 2 balas, vai pegar 3 balas. E isso vai controlar a sua glicemia, vai subir ela de novo, ou você vai conseguir controlar ela, mas você não vai ficar satisfeito e vai precisar comer, certo? Então, essa fome excessiva vai te levar a comer bastante e comer aquilo que você não pode comer. Então, você vai sentir muita fome pelo fato do seu organismo não conseguir controlar a sua glicose no seu sangue. Ele não consegue mandar para o seu sangue deixar no seu glicogênio como uma reserva de energia. Então, você vai sentir bastante fome ao decorrer do dia ou em alguns picos de glicemia, em alguns momentos, pelo fato de você não ter essa glicose guardada. E enquanto não entra a glicose na célula,
essa quantidade aumenta no sangue, tipo, a sua vontade de fome, de comer vai ser maior, mais excessiva, pelo fato do seu organismo precisar jogar esse açúcar para fora, para você conseguir se alimentar bem e não ficar passando mal, não ter esse descontrole, não ter esse pico de glicemia, certo? Então, o seu corpo ele necessita de uma alimentação correta, nos horários corretos, para você conseguir ficar controlado. Não só um diabético, todos precisam comer direito para ficar controlado. Então, se você tem diabetes, você vai sentir uma fome excessiva, certo? Se você pratica atividade física e não comeu direito numa pré-atividade física, você vai chegar varado de fome, tá me entendendo? Vai chegar passando mal, certo? Porque você tem que ter se alimentado corretamente no seu pré-treino, você teria que ter comido uma proteína, uma fonte de proteína boa para você conseguir. Então, Camila, o que seria um pré-treino para eu não chegar com uma fome excessiva no meu pós-treino? Sério, cada pessoa tem um organismo, cada pessoa reage, o seu organismo reage com um alimento diferente, cada pessoa tem as quantidades, certo? Mas um pré-treino precisa ter proteína e precisa ter carboidrato. Mas, Camila, o que seria essa proteína e carboidrato? E precisa pelo menos 1 hora antes da sua atividade física para sua absorção de proteína ser melhor. Então, vai lá e come um ovo mexido com uma torrada integral. Ou você pode fazer uma panquequinha de banana. Você pode ter várias opções para você comer pelo menos 1 hora antes do seu treino, para você ter energia no seu treino e depois não ter uma fome excessiva. Isso eu não tô falando só relacionado ao seu treino, mas falando agora de treino, de atividade física, você pode ter esse controle na sua alimentação para você não chegar a ter essa fome excessiva através da sua glicose que não tá conseguindo ir pro sangue e te deixando doido de fome, que você consegue atacar tudo. Você já viu, né, que um diabético ele anda com uma balinha no bolso, com um mel no bolso, porque precisa mesmo pro sangue voltar ao normal, a glicose voltar ao normal e controlar, certo? Então, antes desse treino seria isso, e um pós-treino também precisa ter carboidrato e proteína, e sempre contando com lipídio, que é uma gordura boa, um abacate, uma castanha, tem que ter na sua alimentação durante o dia, gente. Então, isso é o essencial. Os horários são essenciais para você ter um pré e um pós-treino bom, para você ter uma alimentação boa, para você ter uma glicose controlada, certo? Quando a sua glicose não entra no sangue, você, na verdade, seu organismo precisa jogar para fora aquele açúcar, o rim entra em ação, certo? Na sua fome excessiva, e o rim tem que ajudar também, né? Então, o corpo tenta eliminar esse açúcar por meio do rim. Então, o paciente começa a urinar muito. Você vai começar a fazer muito xixi. E você acha normalmente que consegue fazer muito xixi, que acha que faz muito xixi? As pessoas que têm diabetes ou que não têm também, têm uma vontade maior de urinar. Então, fora a fome excessiva, a pessoa precisa urinar bastante. Ela vai urinar bastante. Então, ainda não tem uma quantidade certa que ele elimina pela urina, mas esse é um processo que faz para o rim ajudar a controlar essa glicose no sangue, para não ficar aquele açúcar bombeando lá dentro e você passando fome e com vontade de atacar tudo, certo? Então, o rim eliminando esse açúcar, mesmo assim ainda não vai ter uma quantidade de insulina certa no seu corpo para você conseguir controlar essa glicose, para você não ficar passando mal e não ficar com essa fome excessiva. Então você vai ter que se alimentar com os nutrientes corretos para o seu corpo suprir as necessidades que ele está precisando, certo? Então seu corpo precisa de nutrientes, seu corpo precisa de açúcar, seu corpo precisa de alimentos corretos na sua vida, certo? Não é só no pré, no pós-treino, é no decorrer do dia inteiro. Seus horários é muito importante para isso. Então, é muito importante focar nisso, porque não é normal ter
uma vontade de comer grande, excessiva, sempre. Não é normal. Às vezes pode acontecer assim de ter um descontrole e você não precisar comer, mas não é normal não, sempre. E falando que não é normal, pode acontecer de ter consequências pelo fato dessa fome excessiva sempre, certo? Então, se você não controla a sua diabetes, se você não controla a sua alimentação e sempre tem essa fome excessiva, você leva a consequências, que seriam doenças, seriam um pé diabético, seriam uma visão turva, que seriam várias consequências que pode acontecer no decorrer do seu tempo, certo? Então, é importante lembrar que você deve praticar atividade física fora a alimentação, que a atividade física controla essa glicose, essa glicemia. E a hidratação, a água, ela é muito importante também, querendo ou não, ela que ajuda a levar o sangue, a glicose para dentro do sangue e tudo mais. Então é importante, são fundamentais no controle da diabetes. Não pode deixar de tomar isso, certo? E outra coisa seria a perda de peso para o diabético, certo? A perda de peso, ela é um alerta para quem tem uma hiperglicemia, uma glicemia alta. Então, primeiro que a pessoa que não tem diabetes e tem esses sintomas pode procurar saber para não correr de ter diabetes, para não piorar a situação. E atualmente, milhares de pessoas lutam na balança, né? Para emagrecer, certo? Não somente pela estética, as pessoas lutam na balança para cuidar da sua saúde, porque excesso de peso, tudo bem que as pessoas têm que se aceitar, tem que haver aceitação, mas excesso de peso não é saúde, gente. Não quer dizer que é saudável. E baixo peso também não quer dizer que a pessoa é saudável, certo? Então, você tem que se aceitar, mas você tem que cuidar da sua saúde. E isso é muito importante. Então, na realidade, você não cuidando da sua saúde, você tendo um excesso de peso, você leva a outros vários fatores. Fatores de doenças, outros sintomas que pode estar ocorrendo através disso. Então, você diabético, normalmente pessoas que acarretam o descontrole da diabetes, ela pode ter uma perda de peso excessiva. Mas por que, Camila, que ela pode ter uma perda de peso excessiva e não um ganho? Sim, ela pode ter um ganho de peso excessivo pela fome excessiva. Porém, a absorção da pessoa com diabetes não é tão boa, certo? Então, a absorção em um diabético não é normal igual de uma pessoa normal, tá? Não querendo falar que a pessoa com diabetes não é normal, mas a pessoa com diabetes, ela não tem uma absorção boa, certo? Realmente, ela não tem uma absorção boa por causa do açúcar, por causa da glicose no sangue, e então isso interfere em outros alimentos. Então, às vezes, se ela come bastante carboidrato, a absorção dela pro açúcar do carboidrato vai ser bem maior. Então, vai bater lá no estômago, no sangue, rapidinho. E logo você vai ter que entender que você está comendo demais. Que por mais que você esteja morrendo de fome, já bateu. Então, você tem que saber o que é os alimentos que você deve comer, certo? Então, você precisa cuidar para não ter essa perda de peso, certo? O que seria essa perda de peso? O indivíduo, ele começa a descontrolar a glicemia, ele não consegue fazer a alimentação correta, fazer o uso certo da sua insulina ou dos seus alimentos com bastante glicose para ajudar no seu sangue. Então, a consequência é que o indivíduo ele come mais glicose, porém ele não chega nas células. Então, ele não chegando nas células, fica abaixo a insulina no sangue, no organismo. Então, levando a vários sintomas, uma série de sintomas relacionados, como uma falta de energia. Você tendo uma falta de energia, você fica fraco, você não consegue fazer nada, você começa a perder peso. O seu peso principal você começa a perder, que é a massa muscular, você fica desidratado. Então, uma pessoa que tem diabetes deve focar também
nessa perda de peso, que não é normal. Ah, eu tava acima do peso mesmo, tô perdendo, graças a Deus. Mas você tem que prestar atenção na sua massa muscular. É muito importante, você não pode perder sua massa muscular. Ela é o que complementa o seu músculo, ela é o que te dá força, certo? E outra, um diabético come excessivo um carboidrato, e aí é o que acontece de você ficar com fome excessiva e o seu sangue não, e você não conseguir absorver a glicose correta e cair e bater de uma vez e você ficar passando mal, certo? Mas você precisa de um carboidrato. Então escolha carboidratos bons, de boa absorção, de lenta absorção, que faça bem para você. Assim como os carboidratos bons seria a mandioca, a batata doce, um arroz integral, coisas integrais que ajuda mais na absorção, melhor para levar até a célula lentamente, para você ter uma alimentação mais certa e não ter essa perda de peso. Então, eu tô emagrecendo, tô gostando, mas não, foca nisso, vai atrás do nutricionista ou se não, presta mais atenção na sua alimentação, porque você tá perdendo massa muscular. Então, primeiro, perdendo massa muscular, você precisa comer ovo, carne, frango, peixe. São alimentos muito importantes que te ajudam, leite, derivados, tem as proteínas vegetais, só que não ajuda tanto igual a proteína animal, caso você seja vegetariano e tenha as opções vegetais, certo? Mas um ovo não faz mal e ajuda bastante. Então, o seu foco é a se ajudar a não perder a massa muscular. Então, tente fazer uma refeição sempre com um tipo de proteína, porque ela vai ajudar você a manter a sua massa muscular. A gente tem os suplementos também com proteína, um whey protein, a gente tem a glutamina que ela ajuda a manter a massa muscular do corpo, a gente tem outros tipos de suplementos que podem te ajudar. Então, se você falar, ai Camila, eu não tô conseguindo me alimentar desse jeito, eu tô perdendo peso, eu preciso de ajuda. Então, você vai ter outros suplementos para você não ficar passando mal, perdendo peso e levando a outros vários sintomas que são terríveis, assim, que não vão te ajudar, certo? Então, o indivíduo que come e não absorve, a absorção, como eu disse, é ruim, então ela não vai pro sangue corretamente e aí fica nesse caso de perda de peso. Então, cuide da sua saúde, não deixe de perder peso, porque o fato da perda de peso é muito importante. E o fato da fome excessiva também. Então, são coisas que você deve prestar atenção, que você acha que é bobo, mas não é. São coisas que você deve deixar bem relacionado à sua vida, porque às vezes você tá perdendo peso e ficando feliz, mas tá lá sua massa muscular indo embora. Por isso, você deve fazer sempre uma avaliação nutricional para você conferir, acompanhar o seu peso, acompanhar a sua gordura, a sua massa muscular, porque seu peso nada mais é que o peso na balança, não é só o peso na balança. O seu peso é o que você tem de massa no corpo, de água no corpo, de gordura no corpo. Então, se você tá perdendo isso, você tem que repor. Você não pode ficar sem. E outra, ficar sem carboidrato, pelo menos de lenta absorção, ou legumes, pelo menos, você precisa consumir. Porque você ficando fraco, sem energia, você só vai piorando, decaindo, certo? Então, por isso que uma alimentação correta e balanceada é o correto, é o certo. E um diabético nada mais é que tem uma alimentação correta e maravilhosa, porque é o que ele mais precisa, é ter uma alimentação certa, tá? E existe os sintomas que acontecem agravados pelo fato de você ter tido essa fome excessiva ou por você ter tido essa perda de peso, certo? Então, um dos sintomas que você pode ter relacionados a isso é um mal-estar, que é a fraqueza que eu disse, porque você fica sem energia no seu corpo pelo fato de você não estar consumindo um carboidrato. Os enjoos, pela falta de energia, também pode acontecer. Então, se você tá fraco, você pode ter enjoo. Se você tá fraco e ainda pratica uma atividade física, você pode ter certeza que você vai ter um enjoo, vai ficar com a visão turva, preta, tudo. Então, não fique fraco, tá? Se não tá conseguindo comer, me avisa que eu tenho vários suplementos que pode repor essa fraqueza sua, certo?
Então, a gente consegue, de várias maneiras, não te deixar fraco, não te deixar passando mal. E também essa frequência de urinar, tá? Isso pode ser uma consequência, isso pode ser um dos sintomas que você tá perdendo peso, que você tá decaindo, certo? Então, se você tem vontade excessiva de urinar, isso também deve ser controlado, porque se você tá urinando sempre, assim, bastante, você pode estar perdendo várias coisas pela urina, assim como a glicose do seu sangue está indo e sendo excretada todo pela urina. E por quê? Porque teve uma alimentação errada, o seu sangue não absorveu e está tentando eliminar de um jeito, excretar de um jeito, para você ficar bem. E assim, não ao mesmo tempo não vai ficar tão bem, certo? Isso é chamado de poliúria, que é a excreção pela urina, certo? E essa excreção pode haver excreção de nutrientes. Então, fora o açúcar que está eliminando, pode ser excretado nutrientes que você precisava na sua alimentação, que você está custando absorver e tá saindo pela urina também. Aí fica difícil, né? Existem remédios de pessoas assim que querem emagrecer que faz isso. Tá, eu tô emagrecendo, mas você perdeu a massa muscular, perdeu os nutrientes do seu corpo, você já tá ficando com uma anemia. E aí, o que adiantou você emagrecer? Ficou lá magérrima, se sentindo bem, mas com o corpo, com a saúde mal, que daqui uns dias pode levar a várias consequências. Então, voltando para o assunto, a perda de peso excessiva pode levar a essas consequências, esses sintomas, e fora a desidratação. Então, por isso que eu digo, beber água é muito importante. Eu sei que beber água vai te levar a fazer mais urina, mas pelo menos você vai urinar só a água que você tá bebendo. Me fala, quanto que você tá bebendo de água hoje? Certo? Vamos contar pelas garrafas, vamos começar a controlar por garrafinha. Eu pelo menos encho minhas garrafinhas e eu tenho controle de 2,5 litros que eu bebo de água por dia. E isso é assim, 2 litros é o mínimo que a pessoa tem que tomar. Tudo vai por peso, mas 2 litros é uma quantidade muito boa para cada pessoa. Tem gente que, dependendo do peso, precisa tomar até 4 litros por dia. Mas tem gente que um peso normal, 2 litros, 2,5 litros no máximo, já é o correto. Até excesso de água não faz bem, gente. Então, mantenha-se hidratado. Se você manter-se hidratado, fazer uma alimentação correta e saudável e conseguir relacionar tudo isso, você vai ter um controle da glicemia, você vai ter uma vida melhor, você vai ter mais saúde e você não vai ficar com essa perda de peso e nem com a fome excessiva, certo? E fora isso, pode acontecer outras coisas. Você que não é diabético, você pode ter sintomas e pode não estar descobrindo que você tem diabetes, certo? Então, você que não tem diabetes, sente vontade excessiva de urinar, sente fome excessiva, assim, que não passa, e às vezes pode estar acontecendo essa perda de peso, procure um nutricionista, vê o que está acontecendo, porque diabetes é uma doença silenciosa, ela chega aos poucos, e do nada ela te derruba, de verdade, gente, ela derruba. Até você conseguir controlar novamente, vai muita coisa, assim, além da brincadeira de ter uma diabetes, de não poder comer açúcar. Isso não é apenas uma diabetes, tá? Então, você tendo uma dor de cabeça excessiva, você tendo um cansaço excessivo, visão turva sempre, um cheiro adocicado, tipo um hálito adocicado, que seria tipo semelhante a uma fruta, estão relacionados à hiperglicemia. Então, você pode estar tendo uma hiperglicemia e não sabe o porquê, não sabe o que é, não sabe o que está acontecendo, certo? Então, essa perda de peso e essa fome excessiva, elas têm uma ajuda. E se você não melhorar, não conseguir melhorar isso, você pode levar a várias consequências, certo? Espero que estejam gostando, espero que estejam entendendo. Se você está gostando, curte, compartilhe meu vídeo.
E se tá com dúvidas, me chame no privado, me chame no Messenger, me chame no direct, que eu vou estar te ajudando, certo? E se você tem dúvidas e quer que eu faça algo, pode me mandar dicas de temas, certo? E também se inscreva no meu canal, que eu sempre vou estar aqui para ajudar vocês, certo? Muito obrigada, pessoal!